Olá, cientistas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu venho com a segunda parte da nossa aula sobre vírus. Lembrando que essa aula é voltada aos sétimos anos do ensino fundamental 2. E, gente, o que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula passada, na aula 1, nós vimos o tamanho de um vírus. Nessa aula, cientistas, nós conheceremos o como funciona o ciclo de vida e de infecção de um vírus. Lembrando, cientistas, se você nunca parou para se perguntar, vírus tem ciclo de vida? É de total importância, cientistas, entender o ciclo de vida de um vírus para entender o como ele ataca o teu corpo. Por que eu falo isso, cientistas? Tem uma animação aqui que eu queria que vocês olhassem, onde mostra um vírus, o capsídeo, que é a estrutura externa. Dentro do capsídeo tem um material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, e as peças de fixação que o vírus usa para se instalar na célula que ele ataca. No caso aqui, cientistas, dessa animação, o vírus ele vai atacar uma bactéria, mas pode ser qualquer outra célula, célula do seu corpo, de qualquer outra. O vírus se aproxima da célula que ele vai atacar, ele se fixa nela, e aí quando ele se fixa, ele injeta o material genético dele. No caso aqui, cientistas, ele injetou o DNA. Esse DNA entra dentro da célula, esse DNA ele vai se instalar e se juntar com o DNA da bactéria, no caso aqui, e dentro dessa estrutura, os ribossomos, que são pequenos trabalhadores que tem dentro da célula, eles vão olhar para esse DNA e vão achar que o DNA é da célula. Então, o que os ribossomos vão fazer? Vão duplicar esse DNA e os outros ribossomos vão começar a trabalhar com esse DNA. Só que nesse DNA, cientistas, existem informações para criar novas cópias de vírus. E os ribossomos, sem saber do que está acontecendo, eles começam a produzir o que o DNA está mandando. E o DNA manda o quê? Produzir cópias do vírus. Ou seja, o vírus está usando a bactéria para fazer cópias dele. E a bactéria, o mecanismo de funcionamento da bactéria, vai produzir mais e mais e mais e mais e mais cópias de vírus. Ou seja, a bactéria ela parou de funcionar para produzir cópias de vírus. E isso, cientistas, vai ser loucamente. Ou seja, a célula, literalmente, grosseiramente falando, ela virou uma escrava do vírus. Depois que essas cópias vão sendo feitas, essas cópias lotam a célula em si, e essas cópias, elas basicamente elas rompem a bactéria, no caso pode ser uma célula comum, e cada uma dessas cópias vai atacar uma nova célula. Ou seja, isso é um vírus. Isso é o ciclo de vida de um vírus. Por que eu falo isso, gente? Você, vendo essa situação, você considera o vírus um ser vivo? Se a gente fizer essa reflexão, a gente tem que voltar a uma reflexão anterior, que é tentar entender o que é um ser vivo. Por que eu falo isso, gente? Um ser vivo, para ser considerado vivo, ele tem coisas, estruturas dentro dele. Todo ser vivo, para ser considerado vivo, ele precisa nascer. Primeira coisa, ele precisa se alimentar. Ele, em consequência disso, ele vai se desenvolver, vai poder se reproduzir por conta própria e, consecutivamente, vai morrer. Agora, quando a gente compara isso com o vírus, para nascer, para se alimentar, para se desenvolver, para fazer todo esse processo, o ser vivo precisa de DNA ou RNA. Isso é fato. Porque é justamente o DNA e o RNA que vão ser as informações que as nossas células vão ter. E essas informações são programações que dizem para a célula como elas devem nascer, como elas precisam se alimentar, como elas precisam se desenvolver, como elas precisam se reproduzir e, consecutivamente, até a morte, de alguns aspectos, ela é programada, como a autodestruição da célula. Agora, quando os cientistas, a gente fala esse processo, o nosso DNA e o nosso RNA vai definir as nossas características, como cor do cabelo, como cor dos olhos. Ela define como a gente vai nascer.
Ela define, pessoal, como nós vamos nos desenvolver. E provavelmente do que a gente vai morrer. Ou seja, o DNA e o RNA definem quem somos e como somos. Por que eu falo isso, cientistas? Pensem comigo. A gente está falando de vírus e ciclo de vida, tá? Ciclo de vida. Pensem um pouco. É uma reflexão que você precisa ter para entender o como um vírus funciona. Tá, professor, ser vivo precisa nascer, se alimentar, crescer, se reproduzir por conta própria e vai morrer. Mas e os vírus? Vírus faz tudo isso desse exato jeito? Dessa exata sequência? Todo vírus, pessoal, todo vírus, ou ele vai ter DNA ou RNA, igual a qualquer ser vivo. Mas vírus não nasce. Eu não sei se vocês perceberam lá, eles não nascem. Vírus, eles não se alimentam. Vírus, eles não crescem. E vírus não têm a capacidade de se reproduzir por conta própria, porque eles não têm metabolismo. Vírus, pessoal, é produzido pelo ser vivo que é atacado por ele. Ou seja, a pessoa que está contaminada pelo vírus, ela vai produzir cópias do vírus. O vírus é um parasita que vai atacar suas células e vai usar suas células para fazer cópias dele. Ou seja, gente, o vírus ele vai usar o ser vivo que ele atacou para produzir cópias dele. Ele vai usar suas células como máquina de Xerox. Todo ser vivo, gente, que é infectado por um vírus, vai produzir cópias dele. Ou seja, se você está gripado, se você está com qualquer doença viral, você vai estar produzindo cópias de vírus em você. E você vai espalhar elas para os outros. Ou seja, gente, vírus não precisa nascer. Vírus não se alimenta. Ele não precisa produzir nada. Para que ele vai precisar de alimento? Para que ele vai precisar de energia para alimentar e manter o metabolismo dele funcionando? Vírus não cresce. Vírus são construídos pelo ser que é parasitado por ele. Ou seja, eles não precisam crescer. Eles são cópias. Detalhe, ele usa você para fazer cópias dele. Ou seja, ele não precisa se reproduzir por conta própria. Ele não tem essa capacidade. Toda vez que um vírus quer se reproduzir, ele vai usar a célula que ele atacou para fazer isso para ele. Resumindo, cientistas, os vírus são parasitas intracelulares que vivem dentro das células. Eles não são vivos, eles não têm metabolismo, mas eles controlam o metabolismo de outros seres vivos. E esse é o grande diferencial do vírus. Quando você olha essa mesma animação que eu fiz novamente, você precisa olhar essa animação de outro jeito. Quando você vê esse vírus, você precisa entender que esse vírus não tem metabolismo. Ele não consegue se reproduzir por conta própria, ele não tem estruturas para isso. Mas a bactéria, a célula que ele vai atacar, que pode ser uma bactéria, pode ser uma célula do seu corpo, ela sim tem metabolismo. Então o vírus basicamente vai fazer o quê? Ele vai pegar o material genético dele, vai injetar dentro da célula, e a célula, a partir desse momento, ela vai ser, literalmente falando, escravizada. A célula está com um trecho de DNA dentro dela que manda fazer cópias de vírus. As estruturas metabólicas dentro da célula não reconhecem o DNA como invasor. Então elas vão pegar aquele trecho de DNA, igual vocês estão vendo aí, ó, e elas, literalmente falando, elas vão usar esse trecho de DNA como se fosse o da célula. E é justamente esse trecho de DNA, que agora é RNA, que vai dizer como a célula deve trabalhar. E nesse trecho de RNA, diz para a célula fazer cópias do vírus. Ou seja, os ribossomos, que são os trabalhadores internos da célula, estão sendo induzidos a fazer cópias do vírus. Ou seja, gente, o vírus, ele é um malandro, grosseiramente falando, tá? Por que eu falo isso? Porque ele não tem capacidade de se reproduzir por conta própria. Mas ele tem o DNA, e o DNA dele consegue mandar outro ser vivo
fazer cópias dele. Ou seja, gente, agora imagina que uma célula está sendo escravizada por um vírus que é extremamente menor que ela. Agora imagina que cada partícula viral dessa vai atacar mais uma célula. E ela vai fazer esse mesmo processo sem parar. Olha o quanto é perigoso um vírus, gente. Aí eu volto. Vírus é vivo, gente? Pensa um pouco. O que vocês acham? Por que eu digo isso, gente? Pensem comigo. É vivo? É uma reflexão que você precisa ter. Vírus, metabolicamente, eles não são vivos. Eles não têm capacidade de se reproduzir por conta própria. Porém, para se reproduzir, eles precisam atacar outro. Eles não têm metabolismo, mas eles têm estruturas que controlam o metabolismo. Vírus é considerado, gente, o limite do vivo e do não vivo. Ou seja, metabolicamente eles não são vivos, mas eles controlam a vida. Tá? Obrigado, gente, por vocês assistirem a aula de hoje. Ela foi curta. Tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido do assunto. E principalmente, pessoal, se tiver alguma dúvida, peço para vocês, deixem aí nos comentários, tá? É muito importante estar ajudando aí a esclarecer e tirar dúvidas de todos. Mais um pedido que eu faço. Gostou da aula, gente? Vamos lá, ajuda a compartilhar, gente, porque ciência é importante, ciência precisa ser compartilhada, indiferente de ser a minha ou de qualquer outra pessoa, tá? Faça a diferença, divulgue a ciência, gente, tá bom? E desde já agradeço, muito obrigado, viu? Se cuidem.